Jovens e velhos santistas, este vídeo aqui é para fazer um destaque especial ao trabalho do técnico Pedro Caixinha, especialmente depois da vitória contra o Noroeste por 3-0 na noite desta quarta-feira na Vila Belmiro. Como eu disse no pós-jogo, é bem verdade que o Noroeste é um time que está na parte de baixo da tabela, assim como o Água Santa, mas é importante que lembremos que este Santos do Pedro Caixinha também foi um time que ganhou bem do São Paulo, na Vila Belmiro, e que contra o Corinthians em Itaquera teve mais posse de bola, mais finalizações, propôs mais o jogo. É um trabalho técnico que tem desconstruído alguns vícios do trabalho anterior do Fábio Carille, numa verdadeira reconstrução de um time e de um elenco, com jovens ganhando oportunidades e com jogadores mais veteranos sendo condicionados, reforços sendo integrados. Um vídeo aqui, portanto, para falar sobre um profissional que merece respaldo para um trabalho de médio e longo prazo, né? Ao contrário do que muitos queriam, a demissão do Pedro Caixinha, como se ele fosse um completo inepto para a função, o que claramente é um equívoco. Muita gente já queria a troca depois de um mês, né? Talvez as questões psicológicas expliquem, as pessoas hoje são muito ansiosas, né? Tem muitas necessidades da alegria imediata. Muitos buscam em situações alternativas, né, esta alegria imediata. E o futebol, ele deveria nos proporcionar alegria sempre, mas também nos traz momentos de preocupação, de tristeza, enfim, faz parte da vida, né? A gente às vezes não está acostumado com essa realidade, que é logo que o futebol seja a nossa válvula de escape, impedindo até que tenhamos um raciocínio lógico e crítico sobre um trabalho que está ainda começando e que tem muito a crescer, porque ainda tem jogador para estrear e jogador para chegar. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, não, sobre jogadores que estão chegando e jogadores que vão estrear. Eu vou fazer uma análise aqui em cima do que hoje o Pedro Caixinha tem em mãos e de alguns jogadores em que pontualmente a gente percebe o trabalho fino do treinador para que esses jogadores sejam mais úteis ao elenco do Santos, tá bom? Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este aqui hoje, aliás, vocês vão se acostumar toda semana com um conteúdo especial em nome do Cinerox, o tradicional Cinerox aqui de Santos, também em São Vicente, no Brisamar Shopping, lá em Cubatão, no Parque Anelinas. 90 anos de Cinerox aqui na Baixada Santista, que está agora apoiando também o Canal 10. E vocês sabem que eu gosto muito de falar aqui sobre música, cinema, nas nossas lives com o Henrique Farinha sempre trato aqui destes temas, né? A gente dá uma pitadinha de cultura pop no nosso noticiário sobre futebol. E a minha dica desta semana, em parceria com o Cinerox, é para você assistir o Capitão América, que está em cartaz, né? Admirável Mundo Novo. É o Sam Wilson que agora usa o manto do Capitão América, segura o escudo, num novo thriller aí que conta inclusive com o Harrison Ford no papel do Presidente Ross, né? Ele assumiu este papel, o Harrison Ford, agora ele era o antigo General Ross, agora o Presidente Ross, e ele se transforma no Hulk Vermelho, personagem muito conhecido nos quadrinhos e que ganha vida nos cinemas. E na Marvel, vocês sabem, precisa assistir um filme para entender todo o contexto do que vem depois. Já vão começar a gravar um Vingadores novo. Então não deixe de ir ao Cinerox para acompanhar, está em cartaz, está bombando aí, Capitão América, Admirável Mundo Novo. Devo assistir neste fim de semana lá no Cinerox e aí na segunda-feira até dou uma palhinha lá na nossa live do Canal 10 com o Henrique Farinha, tá bom? Vá lá no site do Cinerox para você ver toda a programação, cinerox.com.br, também nas redes sociais do Cinerox. Escolher também, tem outros filmes em cartaz para você, mas a nossa dica, reforçando esta semana, é o Capitão América, Admirável Mundo Novo, mais uma das grandes sagas aí do universo da Marvel, tá bom? No cinema, Cinerox conosco a partir desta semana também aqui no Canal 10. Bom, vou falar sobre o Pedro Caixinha e vou dar aqui alguns exemplos. Aliás, com jogadores que fizeram os gols nesta quarta-feira. Alguém pode dizer, pô, mas o Gil, né? O Pedro Caixinha primeiro já demonstra uma flexibilidade. Ele até engoliu, talvez tenha engolido um sapo para que o trabalho não se perdesse. Sabe aquela história de dar um passo para trás para dar dois para frente? Até aceitar
a presença do Gil e ajudar o Gil a entender a forma como o time joga, mostra que ele não é teimoso, como algumas pessoas diziam, inflexível ao aceitar o Gil, ao colocar o Sherman de novo no time, né, tendo um bom desempenho, potencializando jovens, dando uma chance de novo para o Kevson, deu uma chance para o Vinícius Lira, colocou os meninos no banco, até o filho do Robinho, o Juninho, ficou no banco, ele na coletiva falou sobre como vai cuidar do Juninho nessa relação também com outros meninos na base. Deu um jogador para o time principal que não fez uma boa Copa São Paulo, tinha feito boa temporada anteriormente, mas na Copinha nem foi tão bem assim, que é o Gabriel Bontempo, e que joga em várias posições. Ele já jogou aberto pela direita, entrou como segundo volante, está repetindo na base, no profissional que fazia na base. Isso é mérito do treinador. O que não podia fazer era como o Carille, que chegava e dizia assim: Miguelito, olha só, descobri que ele joga do lado direito ou como meia. Aí no jogo seguinte vai lá e bota o moleque na ponta esquerda. Aliás, o Miguelito, que deve ser emprestado aí para o futebol internacional, até porque com os jogadores que estão chegando hoje no Santos, dificilmente o Miguelito conseguiria ter chance. Ali na ponta direita ou no meio tem uma concorrência muito grande, né? Soteldo, Neymar, Veron, o Roleiser, então para o Miguelito ficou difícil. Mas o Gabriel Bontempo não fez assim uma copinha tão boa, e o Caixinha, vendo nos treinos, potencializou, acreditou, colocou para jogar. Será que o Carille colocaria o Gabriel Bontempo? Ele colocou o Matheus Xavier, o menino ajudou no jogo da Série B, nunca mais voltou. Então, assim, primeiro ponto positivo, os dois primeiros pontos positivos no trabalho do Pedro Caixinha: ser flexível em relação ao elenco, em relação às críticas que vêm de fora, apesar dele dizer que não vê as críticas, mas eu duvido muito que alguém não filtre e passe para ele, e também em relação a potencializar os jovens. E o ponto principal dessa nossa conversa: os 3 jogadores que fizeram os gols. O Tiquinho foi reserva na outra partida. O que seria mais natural? O que todo mundo falou no pré-jogo: vai repetir a escalação. Ele foi contra a visão geral e deu a oportunidade de novo para o Tiquinho, e ele respondeu no campo, fazendo o gol e ajeitando de peito para o gol do Tassiano. É assim que se administra um elenco. Às vezes você tira o jogador no momento, deixa ele respirar, coloca num outro, e aos poucos você vai fazendo esse trabalho. Foi perguntado para o Caixinha: o Neymar pode ser poupado contra a Inter de Limeira? Não, o Neymar precisa jogar. Ele foi poupado ao ser substituído neste jogo, e como foi em outros também. Então o Neymar precisa de jogo, ele precisa de continuidade, e também isso é uma questão de administração. Mas voltando para a questão dos jogadores que marcaram, o Tiquinho, né, que teve a oportunidade de voltar a ser titular, no caso do Tassiano, que jogou com o Pedro Caixinha em várias posições, e isso o Rogério Ceni já tinha dito, que ele era um jogador nota 7 em várias posições. Então o Tassiano jogou como falso 9 e fez gol. Compôs o flanco direito do campo e foi bem, e nesta quarta-feira entrou no lugar do Neymar na função de meia atacante, né? Como ele chegou em algum momento também a fazer ali quase que um segundo volante nos jogos em que ele entrou. Então o trabalho do treinador é esse: enxergar o potencial dos jogadores, e onde eles podem render mais em campo. E eu, para completar, já que falei dos autores dos gols, acho que o Guilherme não é nada difícil, até pela quantidade de gols que ele está fazendo, eventualmente, dependendo da característica do jogo, o Pedro Caixinha usá-lo como um falso 9, né? Porque quando o Roleiser tiver à disposição, por que não o Roleiser na direita, o Soteldo na esquerda, e num jogo que necessite de mais mobilidade e velocidade, o Guilherme como falso 9. Não duvido que isso possa acontecer. Sabe por quê? Porque esse é o trabalho do treinador. E no ano passado a gente pedia, eventualmente, para o Carille colocar o Guilherme como falso 9, e ele nem pensou nisso. Eu espero que o Caixinha pense, já que ele faz mudanças táticas com seus jogadores em outros jogadores em outras posições. E só para fechar, o Soteldo, que ele falou até errou de ter dito assim, é um jogador indisciplinado taticamente. Hoje, com a presença do Neymar, o Soteldo é um dos mais disciplinados, circula pelo campo, faz as jogadas pelo lado direito, vem buscar no meio de campo, faz jogadas pelo lado esquerdo, e quando precisa joga na função do Neymar, aquela função do meia, que aliás ele já tinha feito uma vez no Santos, na época que o Orlando Ribeiro assumiu a equipe, num clássico contra o Palmeiras. O Soteldo foi escalado naquela posição de 10, digamos assim, não aberto pelas pontas. Então, assim,
Repito, este é o trabalho do treinador: recuperar jogadores, potencializar jogadores e escalar jogadores, fazer com que eles rendam em mais de uma posição. Acontece com o Tassiano, pode acontecer com o Guilherme, está acontecendo com o Soteldo. Pode acontecer com outros atletas. Quem sabe daqui a pouco o Pituca, que está sendo criticado, sendo colocado numa função de primeiro volante, pode ser que renda. Enfim, é isso, é saber extrair mais dos jogadores. Felizmente os resultados vieram. Espero que venha também contra a Inter de Limeira e depois na reta decisiva do Campeonato Paulista, porque certamente tem muita gente escondida atrás do arbusto, esperando um empate, uma derrota, um tropeço, alguma coisa para vir pedir a cabeça do treinador do Santos. É impossível desenvolver trabalho de médio e longo prazo. Olha quanto tempo o Abel tem no Palmeiras, né? Agora que está tendo um desgaste. Mas para você desenvolver trabalho efetivamente, não dá para ficar trocando de treinador toda hora, né? E nem colocando situações que não condizem com a realidade. O Caixinha pode dar errado lá na frente? Pode, mas as ideias dele estão sendo vistas. E o elenco tem que comprar essa metodologia do treinador. Ele precisa manter essa flexibilidade em relação às relações humanas, os jogadores entenderem, para que o processo possa crescer e o Santos ter bons resultados ao longo deste ano de 2025, tá bom? Antes de fechar esse vídeo, que eu digo e repito, foi um apoio aqui do Cineroxy, novo apoiador aqui do Canal 10, eu peço para que você que está chegando agora aqui ao canal para que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. E uma menção aos nossos patrocinadores regulares aqui, nossos apoiadores: Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Osteria Santos Sabores e também a Isatec Informática. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.